Então pensa nisso. Nesse momento tem muita gente arrancando os cabelos, desesperado. Por quê? Porque não sabe como é que vai ficar a empresa, e a gente vem falando bastante disso já nas últimas semanas, a gente tratou bastante esse assunto, muita gente desesperada, como é que vai fazer, e as oportunidades, e que daqui por diante tudo pode ficar mais difícil. Nem tudo fica mais difícil. Nesse próprio momento, enquanto a gente está vivendo esse momento, vivenciando esse momento de quarentena, de isolamento social, tem muita gente que conseguiu no trabalho, está se dando muito melhor no trabalho. Um pouquinho disso eu vou falar aqui também. Inclusive o fato de algumas pessoas estarem se dando melhor no trabalho nesse momento vai ocasionar, é o que está ocasionando, o que eu quero comentar aqui também, tá? Mas pessoas que empreenderam nesse período ou que já vinham empreendendo e dando um grande boom aí nesse período porque estavam na hora certa oferecendo o tipo de serviço certo da forma certa. Você vai ver duas pessoas oferecendo a mesma coisa, uma se dando bem e a outra não conseguindo progredir. Porque a forma como está apresentando, como está propagando o próprio negócio, pode fazer muita diferença nesse momento. Só que hoje eu quero pegar um pouquinho mais pelo lado do trabalho, aquela ideia de trabalho. A gente conhece, quando não nós mesmos passamos por essa situação, aquela vontade de trabalhar numa grande empresa, ou de trabalhar num local diferente, ou de trabalhar em um outro país até. Eu queria trabalhar numa grande empresa, numa empresa nos Estados Unidos. Só que tudo isso requer, às vezes, requer tanta coisa que passa a ser praticamente impossível para a gente. Para os Estados Unidos, poxa, eu preciso de um visto de trabalho para estar trabalhando lá, eu vou deixar a família para trás, vou deixar a casa, família, amigos, tudo isso pesa para mim, por exemplo, né? Na cabeça da pessoa pode estar passando. Só que agora uma coisa muito interessante está acontecendo. Para poder explicar sobre isso, eu vou lembrar até de uma coisa que eu já vinha falando há anos, antes de eu trabalhar com treinamento, como palestrante, etc. Quando eu trabalhava dentro da parte de TI ainda, com consultoria, algo que eu já falava bastante lá. Por exemplo, eu sou de Petrópolis e eu descia para trabalhar no Rio de Janeiro. Por muitos anos eu fiquei fazendo esse percurso, trabalhando para o Rio de Janeiro. Por quê? Qualidade de vida, segurança para minha família é uma coisa que eu valorizo muito. E na minha cidade eu acredito que seja um local de boa qualidade de vida, de maior segurança. Então, por isso, eu não queria me mudar com a minha família para o Rio. Então, subi e descia. E uma tecla que eu batia direto nessa tecla era que não fazia muito sentido, nunca fez muito sentido para mim eu pegar meu notebook, botar ele dentro da mochila, pegar 2 horas e meia, eventualmente 4 horas de trânsito, de engarrafamento estressante, às vezes dentro de um ônibus que fazia, né, o intermunicipal, às vezes eu mesmo dirigindo, pior ainda, para depois chegar lá, ligar o notebook, plugar ele num cabo de rede ou ligar no Wi-Fi de uma empresa para acessar um servidor em Houston, nos Estados Unidos, na França, na Itália, na Alemanha, foram os principais países aí para onde eu acabei prestando serviço que eu conectava. Na verdade, não fazia sentido para mim descer, passar por tudo isso e plugar e acessar que seja com um servidor que estivesse no próprio prédio. Isso para mim não fazia o menor sentido. Eu sempre comentava sobre isso. Todo o desgaste que isso gera do traslado, tudo isso, e a gente tem que para conectar numa máquina remota de qualquer forma. Nesse momento, o que está acontecendo é que até mesmo na visão das empresas, nesse momento não, vamos pegar ainda lá naquela época ainda, né, mesmo pensando dessa parte, mesmo para a empresa, ela manter um funcionário dessa forma, ela tem que ter um auxílio, né, vale transporte, seja como for, ela tem um auxílio no transporte. A empresa, se o funcionário estiver indo para a empresa, ele se acidentar, ela precisa indenizar o funcionário, porque ele se acidentou no caminho para o trabalho. A empresa tem custos com aluguel, manutenção, limpeza do escritório ali que ela está mantendo. Hoje, o que está acontecendo nesse momento agora de isolamento social? Por conta da pandemia, essa situação toda de isolamento que a gente está vivenciando, aconteceu bruscamente, em poucas semanas, o que já estava acontecendo progressivamente, que era a percepção de que vale a pena trabalhar de home office. E muitas empresas não, somos empresa tradicional, a gente precisa do contato, etc., se viram meio que forçadas a implementar o home office nesse momento. Aí dentro desse mesmo cenário, só para você ir acompanhando esse raciocínio comigo, agora há poucas semanas, Google e Facebook, dois gigantes da tecnologia, já avisam, olha, nossos funcionários eles só vão voltar talvez para o escritório lá em 2021. Mesmo que já tenha sido contido, só lá em 2021. Aqui no Brasil, a gente tem a XP Investimentos
a Coca-Cola, o Nubank funcionando aqui dentro, que já também estão com políticas semelhantes aí. Provavelmente os funcionários vão voltar só depois, lá em 2021. E recentemente a Fundação Getúlio Vargas ela fez um estudo junto com algumas outras entidades que elas apontaram, esses estudos apontaram que cerca de 30% das empresas vão manter um sistema de home office pelo menos uma vez por semana, mesmo depois do fim da pandemia, mesmo depois que já não haja mais riscos. Elas pretendem manter esse sistema. Ou seja, empresas e empregados, elas estão nesse momento percebendo os benefícios os ganhos, né, dessa modalidade de trabalho. Agora, por que eu queria chamar a sua atenção nessa live hoje referente a essa realidade? Contei um pouquinho dessa história aí. O que acontece nesse momento com a gente, que eu quero linkar o que eu falei no iniciozinho da live com essa realidade que eu passei aqui agora. Onde você se encaixa nessa história? Pensa o seguinte, se você sonhava, como eu falei, você sonhava trabalhar numa grande empresa, puxa, eu queria trabalhar nos Estados Unidos, né? Eu queria trabalhar na Europa, e é sonho muito comum, já tive clientes que atenderam, se você for no meu site, você vê lá o depoimento do Alexandre. O Alexandre queria trabalhar na Europa, a gente fez um processo, fez um trabalho legal lá, o Alexandre conseguiu se organizar, tirou várias certificações, foi toda uma reestruturação financeira, uma reestruturação de tempo para poder estudar, para poder se dedicar, mas conseguiu um emprego. Ainda pôde escolher entre duas empresas para trabalhar na Inglaterra, qual empresa que ele queria, e não é com subemprego não, emprego na carreira dele mesmo. É possível? É possível. Só que para algumas pessoas e algumas áreas é bem mais difícil. E a gente está falando aí de um visto de trabalho, também isso dificulta. Mesmo outras cidades dentro do Brasil, uma outra cidade, um outro estado, puxa, difícil para muita gente, porque a gente está falando de deixar a família, se afastar da família, se afastar do ambiente dos amigos, do ambiente que está acostumado, e outras razões aí que a gente tem, que a gente vê que dificulta bastante isso aí. Só que agora, nesse momento, e aí que a gente precisa enxergar, as empresas, principalmente as empresas mais ágeis, mais modernas, elas já estão se adaptando. E tudo que essas empresas fazem, outras empresas, mesmo as que são menores, elas copiam, elas passam a ver essa tendência como uma tendência de mercado, elas enxergam isso e elas começam a modelar essas empresas maiores, ou seja, elas copiam a mesma estrutura. Ou seja, nessas últimas semanas, acelerou o que ia acontecer, mas levaria alguns anos ainda, nesse sentido de uma empresa contrata alguém para trabalhar remotamente. Não contrata uma pessoa para estar lá no escritório. Ela contrata para trabalhar remotamente. E as empresas estão cada dia mais aderindo a esse tipo. E agora vai aumentar, vai acelerar cada vez mais. Isso significa que uma empresa ela pode contratar uma pessoa em qualquer lugar do planeta. Basta que tenha internet funcionando. E talvez você me ouvindo falar, fala assim, nossa, mas isso ainda está distante. Você tem que ver lá na empresa que eu estou. Talvez a empresa que você está ainda esteja agarrada no tempo e não esteja percebendo os benefícios nem mesmo do home office. Ainda esteja com aquela crença de que o funcionário, quando ele está de casa, ele não trabalha. O que eu estava falando, que eu falei no iniciozinho ali, que eu venho batendo muito nessa tecla da gente aproveitar esse momento como uma grande oportunidade, até para que a gente mostre o nosso rendimento, já está acontecendo. Muitas empresas que estão agora já falando, a partir de agora a gente vai manter o home office, foi porque justamente elas perceberam que a produtividade dos funcionários aumentou em casa. Faz muito sentido a produtividade de alguém aumentar em casa porque a pessoa não está com estresse do trabalho, ela não chega atrasada porque pegou o trânsito, desde que ela seja disciplinada, desde que ela entenda e organize o seu local de trabalho em casa, ela vai produzir mais, ela tem tudo para produzir mais, se ela entendeu que precisa trabalhar do jeito certo. E aí ela prova para a empresa que ela tem essa capacidade. Se a empresa que a gente está às vezes não consegue enxergar isso, pode ser uma questão de tempo ou pode ser uma questão de simplesmente ela vai acabar perdendo bons funcionários porque ela não vai perceber isso. Outras empresas vão dar a oportunidade para essas pessoas e essas pessoas vão produzir muito mais, com mais qualidade de vida lá. Porque pensa no que uma oportunidade dessa significa para você. Significa que você pode trabalhar, como eu falei, de qualquer lugar do planeta, portanto, você pode trabalhar de onde você está agora, obviamente, qualquer lugar do planeta, ou qualquer lugar que você sonhou trabalhar na sua vida. Puxa, eu queria tanto poder morar no litoral, eu queria tanto poder morar na zona rural, mais calma, etc. Ou seja, aonde eu quiser morar, desde que tenha internet.
na montanha, no mar, qualquer lugar, desde que você tenha um sinal de internet, a infraestrutura ali necessária para você poder trabalhar, você vai. O que que isso significa para você? Se você tiver essa visão, e eu já vou falar como é que você entra nesse mercado, por assim dizer, tá? Como é que você aumenta suas chances. Já comecei a dar um pouco de ideia, na verdade já vim falando disso desde o início da quarentena, mas ver o que que isso significa na prática para você. Mais qualidade de vida, ou seja, você vai ter um emprego melhor, se você conseguir um emprego numa boa empresa, talvez que você não tenha conseguido ainda, não é por falta de capacidade sua, mas por aquelas limitações que eu falei, eu não tenho visto para estar lá, ou para mim é difícil largar os meus amigos, a minha família, então você vai ter um bom emprego, mantendo tudo isso que você tem, ou seja, com mais qualidade de vida, com aluguéis mais baratos, porque quem já passou pela experiência de mudar para um grande centro urbano, para um emprego melhor, porque o salário era melhor, muitas vezes recebeu o choque de realidade quando chegou lá, porque viu que tudo era mais caro. A alimentação era mais cara, o aluguel, porque o metro quadrado num grande centro urbano é muito mais caro, então você pode ter mais qualidade de vida por um custo menor, o aluguel mais barato, por assim dizer, talvez melhor alimentação, não vai precisar ficar no fast food, você tem condição de ter, conforme o local que você está, locais com alimentação melhor, ou até a comida de casa, mesmo se for o caso, menos barulho, maior segurança, né? Eu falei que quando eu trabalhava no Rio, eu não me mudava para o Rio por isso, eu queria segurança da minha cidade, eu não queria expor a minha família à realidade que a gente vê no Rio, que tá assim, tá triste a realidade, né? A gente vê que as autoridades não estão dando conta, pelo contrário, né? O Rio de Janeiro, inclusive, está dando um péssimo exemplo diante do restante do país em várias situações, infelizmente. Sou do estado do Rio, mas a gente tem que reconhecer que realmente está complicado. Ou seja, tudo isso impacta não somente você, mas impacta a sua família também. Olha a oportunidade que a gente tem. É interessante isso porque a gente vê, quem lembra aí quando a gente estudava na escola, o êxodo rural, né? Ou seja, a migração das pessoas da área rural para os grandes centros urbanos. A gente está vivendo um momento, por condições que não esperávamos, em que isso está acontecendo o contrário agora. Pois pessoas que estão aderindo a esse tipo de trabalho, estão tendo essa oportunidade, elas estão propositalmente, por essas vantagens que eu falei, saindo do grande centro urbano e indo para cidades mais calmas, uma cidade pequena, indo para o litoral, enfim, para onde for, né? Ou seja, a oportunidade que a gente tem. Claro, vamos lá, pé no chão. Significa também que pessoas do mundo todo, ou seja, de qualquer lugar, vão competir também por vagas. Ou seja, aumentou a abrangência da área, as pessoas, enfim, que vão competir por aquilo dali. Só que aí que vem a sacada que eu queria falar aqui, aproveitando essa live. Se você se preparar mais rápido, você vai surfar na frente nessa onda. Ou seja, talvez muitos com capacidades. A gente conhece, né? Nossa, quantas vezes eu esbarrei com profissionais com capacidades incríveis, mas trancados ali no cantinho deles, com medo. Como eu acabei de falar, talvez muitos não consigam, talvez você não consiga, não tenha conseguido um emprego numa empresa maior, porque está preso ainda a algumas situações, como eu falei, de família. E não estou julgando, não. Isso é valor para cada um e é muito importante você respeitar os seus valores. Só que eu falo agora da oportunidade da gente mantendo esses valores, a gente poder aproveitar e enquanto a concorrência talvez não seja tão grande ainda, e já começar a concorrer e a estar de olho nas oportunidades de empresas que a gente sonhava trabalhar, não que seja exatamente aquela empresa que você sonhava trabalhar, mas o tipo de empresa que você sonhava trabalhar, você ter mais acesso a ela, legal? Agora, como é que você se prepara? Como é que você acelera aí? Volto a dizer, eu já venho cantando essa bola aí desde o início da quarentena, tá? Porque, na verdade, há muito tempo que eu venho, porque todo o trabalho que eu faço em cima com meus clientes, seja com um grupo, seja com pessoas, pessoa individualmente ali mesmo, não é uma pessoa física, ou com uma empresa treinando uma equipe, eu sempre bato nessa tecla. Adquirir conhecimento, se desenvolver, ninguém pode roubar isso de você. Ninguém pode. Quando você ganha isso através de uma empresa, é seu. A empresa ganha porque você está lá e ela está pagando, inclusive, para que você possa contribuir. E é mais do que justo, se você receber um treinamento de uma empresa, você contribuir. Até porque é dessa forma que você coloca em prática o conhecimento adquirido e você de verdade cela esse conhecimento para você e torna o conhecimento também experiência. Ou seja, você pegou o conhecimento e colocou em uso e é experiente, sabe como fazer o uso daquele conhecimento. Então é o que se espera de qualquer um que tenha recebido um treinamento dentro de uma empresa. E você, pessoa, não, mas Leandro mesmo fui lá e comprei um curso, eu fui lá estudar. Coloca em uso pelo mesmo motivo. Você merece, é justo que uma vez que você investiu, você
cele em você esse conhecimento para não perder, senão daqui a pouco nem está utilizando mais. Então, escolha, primeiro passo que eu te falo, escolha a área do seu interesse. Sempre sonhei trabalhar com essa área aqui, ou eu já trabalho nessa área, mas eu sonhava trabalhar nesse tipo de empresa aqui. Escolha a área e comece a pesquisar sobre o assunto. Comece a se aprimorar naquele assunto, ou seja, se desenvolver ainda mais, ficar ainda mais experiente sobre aquele assunto. Comece a pesquisar onde você encontra um mercado que você possa trabalhar, quais empresas desta área estão oferecendo oportunidades de trabalho remoto para você também poder concorrer e comece esse processo. Na verdade, não é muito diferente do treinamento que a gente faz e do conhecimento que a gente tem que ter, que a gente sempre teve que ter. Porque eu preciso estar de olho no mercado, quem está contratando profissionais da minha área, o que essas pessoas buscam, no que eu preciso me aprimorar para ser um profissional desejado no mercado, para ser indicado. É a mesma coisa, só que agora a gente está falando, buscando no mercado que a gente vê que é de trabalho remoto. Mas está valendo a mesma regra. É só o tipo de pesquisa que é um pouco mais direcionado, é um pouco diferente, que é uma empresa que esteja abrindo oportunidades nesta área. Segunda questão que eu gosto de colocar é que é o seguinte, essa é para expandir muito mesmo os seus horizontes. Inglês. Pensa que se o inglês já era valorizado, porque a gente falava que a gente estava num mundo globalizado, etc., com o advento da internet aberta para todo mundo, como é que ficou mais valorizado ainda? Imagina agora que as empresas não é só falar simplesmente, mas as empresas estão abrindo oportunidades para uma pessoa trabalhar de qualquer lugar do planeta. Pensa nas grandes empresas, o inglês ele é atualmente, já há muitos anos, e provavelmente vai permanecer dessa forma por muito tempo ainda, como a língua que deixa o mundo falando, o mundo todo falando. Quando eu estive no ano passado na Europa, me chamou a atenção que aqui no Brasil a gente não se preocupa muito com isso. Eu passei por Portugal, vi um monte de gente falando inglês. Eu passei pela França, um monte de gente falando inglês. Então, assim, aonde você vai ver a galera falando? Ah, Leandro, mas é porque a Europa, cada país é tudo mais ou menos do tamanho de estados do Brasil. E aí, realmente, para você fazer negócios fora do seu país, que é uma área bem pequena, você precisa saber uma outra língua. Legal, só que a gente já está no mundo globalizado, que a gente faz negócios pela internet, que a gente envia mercadoria, etc. Que a gente presta serviço dessa forma. Então, em inglês, lembra, não é uma coisa que você aprende numa semana. 7 dias eu me aprofundar, eu realmente vou aprender. Não, não vai. É necessário disciplina, consistência naquilo, o que não é diferente do que eu acabei de falar para você se aprimorar na sua área de interesse, né? Independentemente de estar falando e estar tratando ela em inglês, mas na sua área de interesse mesmo. Você trabalha com agronomia, sei lá, você trabalha com engenharia, seja o que for, na sua área você precisa ter disciplina, se organizar para você aproveitar o tempo e se especializar. Quem age dessa forma se destaca. Não tem como não se destacar. Porque você pode até começar, Leandro, mas e se eu ficar só estudando sobre a minha área, mas eu não souber como divulgar isso? Você se habitua a aprender coisas novas, você percebe que tem essa capacidade de aprender coisas novas na sua área, portanto você vê a necessidade de saber se divulgar, você vai aprender também a se divulgar. Agora, não, é que realmente eu sei que é difícil, então eu nem me mexo, eu nem tento, é porque eu não tenho inglês mesmo, é porque eu tenho medo, eu não entendo de tecnologia. Eu tenho conversado com vários professores que não entendiam de tecnologia e agora, por uma situação que foi forçada, estão utilizando, estão dando aula online, etc. Vários profissionais que estão trabalhando dessa forma. E se eu não precisar, pensa bem nisso. E se você não precisar, está sentindo a água batendo já aqui para você se mexer, mas se mexer justamente porque você quer uma vida melhor. É a decisão que você tem que tomar. Então eu vou começar a correr atrás, eu vou começar a aprender. Sempre com consistência e disciplina e organização. Eu preciso me organizar para eu poder estudar, para eu aprender, seja lá o que for. Eu preciso ter disciplina. Se é a hora de eu fazer aquilo, me organizei para fazer a hora, eu vou ter disciplina para fazer isso. Eu preciso ter persistência nisso. Não posso fazer um dia, deixo 2 de fazer, faço um terceiro de novo, mas ter a persistência disso. Eu venho falando disso já há muito tempo porque a gente, em quarentena, é uma coisa óbvia, que já era de se esperar. Nós teríamos algumas dificuldades, como eu venho explicando, de mudar a rotina, isso dificulta, mas a gente tem grandes oportunidades do tempo que acaba sobrando, porque eu não estou podendo sair, eu não estou podendo fazer algumas coisas que eu faria. O que eu estou fazendo com esse tempo? E é muito importante você responder essa pergunta. O que você está fazendo com esse tempo que você utilizava antes com coisas que você não está podendo utilizar agora? Quando você para se questionar,
você para avaliar se você está fazendo o melhor uso disso. E eu venho já falando, tanto falei, que e comentando nessa necessidade que era a hora de acelerar, e está valendo essa regra ainda, tá? Quanto antes a gente entender isso, maior vai ser o nosso benefício. Tanto está valendo essa regra que eu venho falando, acelera, agora é a hora de acelerar, é a hora de aprender, de se dedicar, porque quando estiver liberando de novo, a gente já vê aí que já tem toda hora aí um bafafá nisso, não, já vai liberar, não vai, volta, daqui a pouco libera, muita gente vai voltar do jeito que estava, e para mim voltar do jeito que estava na verdade significa andar para trás, e algumas pessoas vão ter tido ganho nisso. Vão ter provado que trabalham melhor de home office, ou vão ter estudado mais, se aprofundado, aproveitando esse tempo. Você precisa aproveitar esse tempo, acelerar agora para surfar na frente nessa onda e chegar antes de outros, ou seja, você tem menos concorrência nas oportunidades que vão abrir, porque você se preparou antes. Aos poucos a ficha vai caindo e outras pessoas vão se preparar. Ah, Leandro, mas e se eu corri, estudei e acabei não tendo oportunidade? É sempre um ganho. Se você assistir um videozinho engraçado no YouTube agora, você daqui a 2 meses, 3 meses, o que isso mudou na sua vida, no que repercutiu. Agora, se você estudou um pouco mais, não estou falando de uma forma chata, pesada, tá? Eu sempre bato nessa tecla. A gente tem formas muito divertidas, muito interessantes para a gente aprender. Mas se você está adquirindo o conhecimento, você está no mínimo trabalhando a sua mente para ela aprender a adquirir mais conhecimento. Ainda que aquele conhecimento específico você não faça uso dele, não descubra como fazer uso, você treinou a sua mente. O que é pouco provável que aconteça que você não descubra como fazer uso, tá? Então, lembra, estou cantando essa bola desde o início da pandemia, porque a gente que vai pesquisando muito sobre o assunto, a gente está lendo, está vendo o que está acontecendo fora do país, fica mais fácil da gente perceber esse tipo de coisa, então a gente já vem batendo nessa tecla aí há bastante tempo. Não foi à toa que eu sei da dificuldade, eu sei que isso não é fácil da pessoa, às vezes não é qualquer um que em meio a tanta preocupação, estou preocupado com a conta para pagar, estou preocupado com situações, estou preocupado com família, com pessoas que eu amo, que são do grupo de risco. Com toda essa preocupação, eu sei que não é fácil a gente procurar essas informações. Então a gente tenta sempre facilitar. Por isso que, por exemplo, lá logo no início eu acelerei muito e lancei um curso de home office. Por que eu lancei aquele curso lá? Porque no único curso de 2 horas e meia, você vai aprender como ter mais disciplina, como você organiza o seu tempo, como você persiste naquilo, como você lida com o ambiente de casa, para que ele não seja um ambiente hostil quando a gente fala de trabalho, mas que ele possa auxiliar, como você lida nos relacionamentos dentro de casa, para que todo mundo entenda que ali é um momento, é uma oportunidade de trabalhar, de você crescer e você precisa aproveitar bem esse momento. Foi para trabalho, como você organiza o seu tempo, também blocos de tempo, que é uma coisa que eu bato pra caramba, eu falo muito, tem um monte de videozinho meu aí explicando, lá eu explico no passo a passo. Eu quis trabalhar porque eu sabia já dessa necessidade que as pessoas teriam por não estarem habituadas a trabalhar de casa. E isso diante de uma realidade de que o home office é sim, a primeira live que eu fiz durante a quarentena eu falei já disso. Home office é uma grande oportunidade de você provar que você pode trabalhar melhor de casa do que encarando o trânsito ou do que estando dentro do escritório. Você pode provar para sua empresa que você tem a capacidade, né? Tim Ferriss já falava disso no livro dele, Trabalho 4 horas por semana. Eu comentei, acho que eu até mostrei o livro está aqui em cima. Eu até mostrei esse livro no dia que eu estava fazendo essa live. Eu lembrava do Tim Ferriss falando disso, dessa importância, de como você força situações para poder provar isso e agora a gente não precisa forçar. Tá aí a oportunidade, tá aí o reflexo do que a gente já vinha falando, cada dia mais empresas estão aderindo e inclusive agora a gente está tendo já os primeiros números das empresas que estão aderindo a uma proposta de mesmo após o isolamento social, mesmo após todo esse período de quarentena, manter o home office. Já temos empresas contratando direto, nesse período agora, contratando, sem sequer ter estado na frente da pessoa nenhuma vez, tudo pela internet. É uma realidade que já ia acontecer e foi acelerada. Então, qual é o insight que você teve hoje diante disso que eu falei? Pensa nisso agora, é muito importante para você se apossar de ideias, se apossar da informação que eu estou trazendo para você aqui, para você poder fazer uso dela. Para não ser só mais uma informação entulhando a sua cabeça, ou que passa, como a gente fala, entra no ouvido e sai no outro, mas você possa fazer bom uso. Qual é o insight que você teve? E uma vez que você entenda qual é o insight que você teve, que insight, que ideias que vieram na sua mente, o que você vai fazer com esse insight? Qual é a ação que você vai tomar? Sempre gosto de lembrar disso.
Conhecimento por si só é legal? É, mas ele não tem poder de mudar a gente. Quando a gente coloca ele em uso, a gente tem uma ação utilizando aquele conhecimento, aí sim, a gente abre um monte de oportunidades, a gente faz uso das oportunidades ali que a gente está tendo com o nosso conhecimento. Legal? Então pensa nisso. Se tiver muito embolado ainda, lembra sempre, pode me mandar mensagem aqui. Leandro, eu queria falar mais sobre esse assunto. Ah, Leandro, eu não estou conseguindo ter disciplina, não estou conseguindo me organizar, não faço ideia. Eu tenho maior dificuldade, porque aqui é o cachorro que fica me pedindo atenção, né? É a minha própria família ali, a gente não está sabendo gerenciar isso, etc. Olha, eu joguei o home office dentro da Udemy, não foi à toa, porque eu queria uma plataforma que por um valor extremamente acessível as pessoas pudessem ter acesso a tudo isso que eu estou falando aqui e de uma forma prática e objetiva. Por isso que eu botei um curso curto ali, para ninguém falar assim, puxa, mas eu não vou ter tempo de ficar estudando um monte de aulas. Não, aulinha de 5 minutos, curso total de 2 horas e 20, 2 horas e 25, um negócio assim, 2 horas e meia. Tá? E você pode mudar a realidade, a forma como você está lidando com essa realidade de home office. Principalmente agora que o mundo está deixando bem claro, os números estão deixando bem claro, as reportagens que a gente está vendo está deixando bem claro. Tá? E algo que já vinha sendo instaurado e agora veio para não somente para ficar, veio para acelerar e acelerar forte, pesado na realidade de todos nós. Então aproveita esse momento para você também poder fazer o melhor uso desse momento e quem sabe proporcionar para você mesmo, para sua família, como eu falei ali, mais qualidade de vida, menos poluição, poluição no ar, poluição sonora, poluição visual, ou seja, você pode estar com a paisagem que você sonhava ter e talvez só não tivesse tido a oportunidade antes porque não conseguia conciliar com o trabalho. E agora tem uma boa oportunidade de conciliar com o trabalho. Não somente aquela ideia de essas profissões, poucas aqui específicas, você trabalha de qualquer lugar. Não, está ampliando esse leque agora das profissões que você pode trabalhar de qualquer lugar. Um grande abraço, boa noite e obrigado.